Sérgio, eu quero te ouvir, você estando aí nos Estados Unidos acompanhando a política americana, essa história de não ter participação do Congresso, do Trump está matando as pessoas nessas embarcações sem dar provas, claramente violando as leis internacionais e todo mundo calado, né? Quer dizer, todo mundo calado. É óbvio que tem um debate forte acontecendo aí nos Estados Unidos, mas qual é o limite e onde é que você enxerga alguma reação do Congresso, inclusive de republicanos, a esse avanço de Trump? Thaís, há pouquíssimos republicanos reagindo contra isso. O Congresso, de fato, está bastante submisso ao presidente Donald Trump. Aliás, um dos poucos republicanos que tem reagido contra isso é o senador do estado aqui do Kentucky, onde eu me encontro, o Rand Paul. Ele tem se colocado, em certa medida, questionando Donald Trump, mas ele é uma exceção, né? Outros senadores, eles sabem que por questão de sobrevivência política, têm demonstrado muita pouca vontade de reagir a qualquer tipo de ação do Donald Trump, lembrando que cabe ao Congresso norte-americano a capacidade de declarar guerra, né? Mas o Congresso americano também cabe, por exemplo, discutir questões de tarifas, né? Então, o que nós estamos vendo acontecer é um processo de concentração de poder no executivo. Essa é a filosofia de governo que guia o governo Trump atualmente, a concentração de poder no executivo e o legislativo com pouca importância. Se a gente vai ter algum tipo de reação do poder legislativo do Congresso norte-americano, não vai ser agora, vai ser daqui a um ano, a depender do resultado das eleições de meio de mandato, né? Acho que se houver uma mudança na questão do Congresso, como é normal haver em eleições de meio de mandato parlamentares, né? O partido do presidente costuma perder assentos. As pesquisas, estamos muito longe ainda das eleições de meio de mandato, mas as pesquisas tendem a indicar uma perda de controle do Partido Republicano. Esse seria a única ferramenta que traria algum tipo de contrapeso ao Donald Trump. Tirando isso, a gente vai ter um governo que vai, pelo contrário, se aproveitar muito enquanto estiver maioria tanto no Senado quanto no Congresso, que é o cenário atual, para poder contar com um Congresso norte-americano bastante submisso. O líder republicano no Congresso, basicamente, às vezes até de forma constrangida, o que ele tem feito é simplesmente carimbar as decisões do Donald Trump. A gente não tem nenhum tipo de reação organizada, o que nos leva a crer que o governo, o poder executivo, tem se sentido mais à vontade nesse sentido, né? E o tamanho, né, para ficar na questão do que a gente tem visto acontecer no Caribe, da frota que está sendo enviada, é importante a gente colocar, não há grandes paralelos, né? A gente vê, eventualmente, os Estados Unidos fazendo exercícios militares no Caribe ou em outras regiões do mundo, mas a quantidade de equipamento militar que está sendo mobilizado para o Caribe, trazer o Ford do Adriático, né? Caças F-35, que são jatos de combate mais avançados que você pode ter. Você tem um equipamento aí que indica algum tipo de ação. O que você não tem é tropas suficientes para uma invasão terrestre, né? O que a gente tem de informação que são cerca de 10 mil tropas. 10 mil tropas não é suficiente para invadir um país de quase 40 milhões de habitantes, como é a Venezuela, né? Os Estados Unidos usaram 10 mil tropas na década de 80 para invadir a pequena ilha de Granada, que é uma ilha que tem, devia ter época nos anos 80, menos de 200 mil habitantes. Então, uma situação muito diferente. Então, não parece haver um indicativo de nenhum tipo de ação terrestre. Mas havendo uma ação aérea, isto pode sim, de fato, acontecer. Aí vai depender muito da correlação de forças dentro da Venezuela. O Pfeiffer menciona a questão de que tem aí a oposição, mas vai depender muito da lealdade do exército venezuelano, por exemplo, para a gente entender como é que vai se desdobrar qualquer tipo de ação que seja simplesmente uma ação aérea, né, que seja colocada de forma muito específica em pontos dentro da Venezuela, sem uma presença de tropas norte-americanas.